Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, gente. O Hugo não está me ouvindo? Boa tarde. Não, o fone também, mas o fone está desativado. Não estou vendo. Vocês estão me ouvindo? Gente, quem está me ouvindo aí? Eu estou ouvindo. Eu estou aqui de novo. Boa tarde, professor. Estou aqui de novo. Não assisti na aula da terça. Pronto, Estou muito bem. Estou ouvindo. Muito bem, seja bem-vinda. Chilene está me ouvindo direitinho? Estou vendo. Ok. Vanessa, me ouvindo? Vanessa, boa tarde. Está me ouvindo, Vanessa? Tá dando para ver essa tela aí na frente direitinho, gente? Tá cortada. A tela tá cortada? Tá. Deixa eu te pedir um favor, Chilene. Você vai fazer rotação de sua tela. Agora tá dando para ver. Ok. Tá dando para ver direitinho aí então, né? A tela bonitinho? Tá. Bom, deixa eu passar aqui para ver. Tá conseguindo ler aí essa tela? Legislação de preparo e administração dos alimentos. Se chegar perto, dá para ver. Pronto. Gente, a gente vai começar a aula porque deixa eu explicar a vocês o que é que está acontecendo. Hoje eu estou aqui na unidade de plantão, certo? Está trabalhando. Está trabalhando, né? Estou trabalhando. Então, na unidade, eu precisei sair, eu falei com minha coordenação, recebi autorização. Geralmente eu não dou plantão, mas hoje precisou realmente, aí eu tive que vir para cá, para a unidade, para fazer 24 horas. E aí eu disse que eu tinha uma aula e tal, e aí por isso que eu estou com vocês. A gente vai tentar ser o mais breve possível na aula de hoje, mas assim, vou tentar passar para vocês uma aula entendível, tá? Clara, para a gente poder avançar e vocês não ficarem no prejuízo do que foi durante a semana. A princípio eu vou precisar colocar a máscara, porque eu estou dentro da unidade, a gente não pode ficar aqui sem. E aí, se ficar ruim de vocês me escutarem direitinho com a máscara, aí eu tiro e a gente vai conversando. Tá bom assim? Tá certo. Pronto, então vamos lá. Me dê só um minutinho que eu vou virar a câmera aqui e vou trocar a máscara. Vou botar a máscara. Boa tarde. Boa tarde. Vane, minha amiga. Oi, minha querida. Boa Você tarde. de novo, né? Liliana disse, Vane, vai repetir a aula. Era para todo mundo, terça, as pessoas... Assim, para só quem não assistiu. assistiu. Então eu vou sair. Então eu vou sair. Não, menina. Menina, é bom que você tá na luta. Eu vou ficar aqui terça eu não assisti, entendeu? Terça eu não assisti, aí eu vou ficar. Uhum. Não é só para quem assistiu, não, gente. Quem não assistiu... Pode assistir, o professor falou para ver agora. Você ouviu? Foi? Pode assistir. Será que a Vanessa está aí assistindo? Acho que a Vanessa está, né? Eu acho que com o Jean. não, né? E ela disse que não ia assistir, não, que ela tinha assistido terça, mais ou menos. E ele só fez apresentar e tal. E aí, a de quinta ela assistiu.
Mas eu falei, não assisti, eu vou assistir de novo. Cheguei de trabalho, nem dormi. Então eu acho que eu não vou ficar, não. Vou cuidar na vida. Ai, menina, assista a aula. Quanto mais você assistir, você aprende mais. Aí você vai memorizar o que ele vai falar. A gente já memoriza alguns detalhes, né, filha? Eu vou pegar só meu varal lá embaixo e volto. Tá certo. Começou a chover agora. Então vá. Não perder muito tempo, senão eu vou ter que interromper a aula um pouquinho mais cedo. Que ele está trabalhando. Então, bora cá. Gente, oficialmente agora boa tarde, tá? Quem ainda não tinha conversado comigo nas outras 2 aulas, eu sou Marcelo, sou enfermeiro e aí eu já tinha me apresentado da outra vez para o pessoal. Vocês vão me ver toda hora me aproximando da câmera porque eu preciso estar aceitando o pessoal aqui no lobby, que fica aparecendo toda hora alguém que está precisando entrar na sala, tá? Então, eu sou enfermeiro, trabalho em uma unidade de saúde como CCIH, enfermeiro de CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E aí eu estou junto com vocês na disciplina aqui na Irmã Sheila de farmacologia. É uma disciplina que a gente conversou um pouquinho também na terça-feira, de extrema importância para a nossa até porque nossa vivência profissional vai depender de uso de medicação o tempo todo. Então, toda hora na sua vida profissional, na sua prática, você vai estar fazendo medicação de paciente, vai precisar estar conhecendo um pouquinho sobre essas medicações e sabendo mais ou menos como é que tem, mais ou menos não, sabendo na íntegra o que é que você precisa fazer na hora de administrar as medicações. E aí essa disciplina é bom porque ela nos direciona para isso, certo? Ela nos orienta quanto a legislações, as técnicas corretas. A gente vai falar um pouquinho sobre vários tipos de medicações durante toda a nossa disciplina e aí eu vou orientando vocês com essas questões, certo? Eu não sei se quem deveria entrar, quem gostaria de assistir a aula já entrou todo mundo. Eu estou vendo que está chegando algumas mensagens aqui no grupo, mas eu não posso ficar fazendo a versão de tela para ouvir lá para o pessoal, porque eu também não vou ter como responder. Mas aí, se vocês puderem ver lá o grupo, o que é que está acontecendo, me comunicando, aí eu vejo, tá bom? Vou orientando vocês. Bom, então, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre legislação no preparo e administração dos medicamentos. Tá? Sempre que você vai preparar a medicação, sempre que você vai administrar essa medicação, você precisa ter em mente, você precisa saber que existe legislação no Código de Ética da enfermagem que vai te orientar e que vai te assegurar sobre a administração dessas medicações. Né? O que é que você pode, o que é que você não pode, o que você não deve quando profissional. Certo? Então, o Código de Ética da Enfermagem, ele nos direciona em tudo que nós vamos fazer na nossa vida assistencial, na nossa vida quando profissionais da enfermagem, quer seja técnico, quer seja auxiliar, quer seja enfermeiro, obstetriz, enfermeiro obstetra, o que for da área de enfermagem, o Código de Ética vai estar nos direcionando. O som tá bonzinho aí, gente? Tá bacana? A voz está audível? Todo mundo tá ouvindo direitinho? Faz um legalzinho para mim aí. Pronto. Beleza. Então, aí, falando sobre esse código de ética, nós temos ali, ó, esse código de ética é quem direciona a atuação da enfermagem frente à execução e preparo de administração, do preparo e administração dos medicamentos. Está lá na resolução do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, 311/2007, quando foi institucionalizado o nosso Código de Ética que fala sobre a preparação e administração de medicamentos, né? Então, como eu tinha falado, é nele que você vai ter toda a direção, tudo que você vai precisar saber para fazer, está tudo lá
constando nesse códigozinho lá bacana. Aí eu separei algumas coisas para a gente discutir, alguns tópicos importantes para a gente discutir, e esses tópicos eu deixei aí no nosso slidezinho, no nosso roteiro de aula, para a gente ir falando. E a proporção que vocês forem tendo dúvidas, se vocês quiserem esclarecer essas dúvidas, vocês liberam o microfone de vocês, faz a pergunta e depois você coloca no mudo de novo, tá bom? Então, bora lá. Dos princípios fundamentais, a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. Só por esse texto aí, você já tem uma noção mais ou menos do que é a profissão de enfermagem. Como ele diz, é comprometida. Então, se você entende que é uma profissão comprometida, você entende que é uma profissão que tem que ter responsabilidades. Nós temos que ter responsabilidades como profissionais de saúde, tá? Como profissionais da enfermagem. E a primeira responsabilidade que eu tenho que ter na cabeça, que eu tenho que ter em mente, é que o paciente é dono de si. Ele é dono do corpo dele. Esse paciente, ele tem uma família e ele convive em uma sociedade. Então, querendo eu ou não, ou acreditando eu ou não, esse paciente é um paciente, um indivíduo, um ser humano, que é querido, que é amado, né, que é desejado estar no meio da sociedade. Alguém se agrada desse indivíduo, né, como ser humano. E a gente não pode, de jeito nenhum, menosprezar essa ideia. E aí, quando ele diz que é comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. Aí eu volto a dizer para vocês o seguinte: eu não estou lidando somente agora, mas também com o paciente, somente com a vida. Eu estou lidando com a família de alguém e com a sociedade de alguém, certo? A gente nunca sabe quem é que você vai pegar como paciente dentro da sua assistência. E para isso eu preciso estar bem atento, eu preciso estar bem cauteloso, eu preciso estar cercado de cuidados para que eu possa prestar a assistência a esse indivíduo da melhor maneira possível, certo? Com humanização, com responsabilidade, com respeito, né? Respeitando também a família e a coletividade desse indivíduo. E aí o texto segue dizendo que o profissional, né, o profissional de enfermagem, ele é responsável pela promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde desse indivíduo. Então, quando eu falo de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de saúde, eu estou falando que eu, quando profissional de enfermagem, eu tenho a responsabilidade de promover uma qualidade de vida para esse indivíduo. Promover saúde diz respeito a você fazer educação continuada em saúde, educação permanente em saúde, orientar os pacientes quanto ao uso correto das medicações, quanto à adesão da terapêutica que está sendo ofertada para esse paciente. Educar mesmo o indivíduo nas questões de saúde, né, naquilo que ele vai precisar para manter a qualidade de vida dele. Quando eu falo sobre o profissional de enfermagem, ele é responsável também pela prevenção, é que eu tenho que orientar também o paciente quanto a se prevenir, né? O indivíduo ele tem que ser orientado quanto às questões preventivas na área de saúde. O que é que pode causar doença? Como é que eu faço para evitar o risco de doenças? Por exemplo, agora nesse período de pandemia, qual é a orientação que você, como profissional de saúde, daria para a população? Essa mesma orientação que o pessoal recebe aí fora. Lavagem de mãos, uso do álcool 70, uso constante da máscara, evitar aglomerações, isolamento social, respeitar os espaços de limite nos ambientes públicos que estão sendo autorizados a funcionar, respeitar os toques de recolher, os lockdowns que está acontecendo aí em algumas cidades. Então, são essas orientações. Por que eu preciso passar isso? Porque eu sou comprometido com a prevenção, eu estou prevenindo, orientando o indivíduo a se prevenir contra os agravos da saúde, né, as doenças. Quando trata de recuperação e reabilitação, recuperação é quando você vai tentar recuperar esse paciente, né, trazer ele para o seu estado normal ou para o seu estado de saúde considerado próximo do que seria o normal. E quando eu falo sobre reabilitação,
Eu estou dizendo que, muitas vezes, você vai ter um paciente que vai ficar sequelado por conta de alguma patologia. Por exemplo, o paciente que teve um AVE, um acidente vascular encefálico. Esse indivíduo ele pode ficar com algumas sequelas. E aí, o meu papel como profissional de saúde é pensar em reabilitar esse indivíduo, né? Orientações a respeito da fisioterapia, orientações a respeito das atividades que ele precisa realizar, dos procedimentos que ele precisa continuar fazendo no cotidiano dele, né? Na sua vida diária. Então, também é responsabilidade nossa como profissional de enfermagem orientar esses pacientes dessa forma. E aí ele diz que com autonomia, em consonância, ou seja, concordando, né, em um só tom, em um só entendimento, com os preceitos éticos e legais. Quando eu digo com autonomia, eu estou falando que você pode trabalhar com autonomia. A autonomia diz respeito a você ter liberdade de trabalhar dentro daquilo que lhe é permitido a fazer de acordo com a sua competência técnica, né? De acordo com o seu nível de competência técnica e de conhecimento. Então, assim, você técnico de enfermagem tem autonomia para trabalhar? Tem sim, você tem autonomia para trabalhar. Você pode realizar as suas atividades, independente daquilo que seja proposto, né, simplesmente por um enfermeiro, que é o seu líder imediato. Se isso estiver dentro, se o que você vai fazer estiver dentro do seu padrão, estiver dentro das normas que determinam as suas atividades, então você pode realizar. Algumas atividades, algumas coisas que o técnico de enfermagem faz, elas precisam de supervisão da enfermagem, de enfermeiro. Então, nesses casos, vocês vão ter que trabalhar de acordo com a supervisão do enfermeiro, certo? E quando eu digo que esse indivíduo, que o profissional de enfermagem, ele atua também em concordância com os preceitos éticos e legais, aí eu preciso pensar um pouquinho, né? Trazer à memória sobre o pensamento de ética e legalidade. O que é que a gente pensa sobre ética? O que é que a gente pensa sobre legalidade? O que é que eu acho que é ético? O que é que eu acho que é? O que é que eu acho, o que eu entendo que é ética? Qual é o meu entendimento sobre questões legais, tá? E aí eu trago agora uma pergunta para vocês. Me falem aí, o que é que você pensa sobre o que é ética e o que é legalidade? Bora lá, Chilene, né, Chilene? Chilene. Oi. A gente tem aula sobre ética, a gente estudou sobre código de ética da enfermagem. Sim. No código de ética, eu sei que a gente tem muito a ver com tudo que a gente faz, né? Em questão de medicação, fardamento, EPIs, a forma certa de lidar também com o paciente, tratamento. Eu lembro muito pouco, eu não vou mentir, eu lembro pouco sobre ética. Isso. Daisy, que está com o áudio dela já aberto aí, me fale sobre o que é que você pensa, qual é o seu pensamento, seu entendimento sobre ética. Olha, eu fui pedir a Daisy para falar, ela foi lá e cortou o áudio dela, tá vendo? Não, professor. Professor, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Pronto, então eu estava me ouvindo aqui desde o início, eu achava que o microfone estava desligado. Professor, no Código de Ética, eu entendo de como a gente deve agir quando a gente está em uma sala, em um hospital, na verdade, como a gente deve atender da forma correta, como a gente deve agir quando a gente sair do plantão para entrar outro colega nosso, para a gente não se responsabilizar pelo ato do qual ele deixou e para a gente assumir o erro dele.
Se ele deixou um erro, a gente tem que deixar lá para ele se responsabilizar e responder no outro dia. Não a gente dar continuidade ao erro dele, a um medicamento mal dado, o que ele deixou lá e não aplicou. Isso para mim é um código de ética. Ética na área de enfermagem, na verdade. Entendi. Edvani. Fala aí, Edvani, o que é que você acha? Libere seu áudio. Eu acho que a ética na saúde é respeitar, né, o espaço de cada um, a individualidade de cada um, e também, assim, preservando, né, o seu trabalho, né. Eu tô me lembrando muito pouco, tá vendo? A gente tem que estudar, viu? É isso, professor. Respeitar cada um, entendeu? Cada um profissional, né? Respeitar, no caso, a unidade, né? Ou a forma de trabalhar de cada instituição, entendeu? Aí a gente se adequar com a forma de trabalho de cada instituição. Isso é um respeito, é uma ética, né? Então, bora lá. Só para a gente alinhar Agora eu falei aí direitinho para a gente relembrar. Só para a gente alinhar o entendimento. Perpassa por todos esses pincelados que vocês deram por aí. Assim, na verdade, a ética, ela traz para a gente uma reflexão sobre vidas, tá? Sobre indivíduos. Aquilo que eu trago comigo como preconceito, eu não posso nunca impor ou aplicar sobre a vida do outro, certo? Por quê? Porque Marcelo pensa de uma forma, mas Edvani pensa de outra forma, Daisy pensa de outra forma, Shirlene pensa de outra forma, age de outra forma. Eu preciso respeitar, como a Edvani falou, o espaço do outro. Eu preciso respeitar o outro. Eu preciso entender que o outro é o outro, não sou eu. Entende? Eu preciso, com as questões de ética, entender um pouquinho sobre, como a gente falou lá na primeira aula, as esferas de construção do indivíduo, as esferas biopsicossocioespirituais, né? As questões de ética, elas entram em todos esses setores da construção do indivíduo, do ser humano, para me dizer que eu preciso respeitar, eu preciso entender que o indivíduo ele tem as suas particularidades, que ele tem as suas peculiaridades, e eu não posso nunca invadir essas particularidades dele. Por exemplo, é questão de ética você não falar sobre a patologia de um paciente para outras pessoas, certo? É questão de ética você não citar os nomes dos pacientes de acordo com a patologia para outras pessoas, né? Relatar essas situações que aconteceram. Isso não é ético, isso não é legal. Legalidade diz respeito àquilo que a gente fala sobre lei mesmo. O que é que está na lei? O que é legal? Não é o legalzinho lá do joinha lá do YouTube, não. Do curtir uma foto. Legalidade diz respeito à lei, aquilo que está enquadrado, que está embasado dentro da lei. E se eu quebro a ética, provavelmente eu vou cair dentro, ser enquadrado dentro da lei. Se eu quebro os princípios da lei que me condenar ou me amparar. Se eu respeito a ética, eu vou ter a lei para me amparar. Se eu quebro a ética, eu vou ter a lei para me condenar. Entende? Então, essas questões éticas, elas perpassam sobre isso. Sobre imaginar a individualidade do outro e saber que eu preciso respeitar esse espaço do outro. Tá? Mas por que é importante falar sobre isso em farmacologia? Porque, só vou dar um exemplo simples. O médico prescreveu uma medicação para o paciente e ele diz assim: eu não quero fazer uso da medicação. Você vai sensibilizar o paciente, você vai orientar ele, falar para ele da importância do uso daquela medicação, tudo bonitinho, comando figurino, e o paciente vai olhar para você e vai dizer assim: eu não quero fazer uso da medicação.
Mas, senhor, olha, a medicação tenta se sensibilizar novamente. O paciente, isso aí, eu já lhe falei que eu não quero fazer uso da medicação. Você vai pegar ele, amarrar, botar lá dentro do quarto escuro e aplicar a medicação no paciente? De jeito nenhum. Ele é dono da vida dele. Ele se governa, a não ser que ele seja menor de idade, a não ser que ele seja um paciente, um indivíduo incapaz ou tenha alguma patologia, alguma comorbidade Problema psiquiátrica. mental. Hã? Problema mental. Alguma doença psiquiátrica. Aí resolve-se a dar a medicação, mesmo ele não querendo. Mesmo não querendo. Mas mesmo assim eu preciso consultar a família ainda. A família, tá certo. Família. Ele é o adulto idôneo, né? Aquele que vai responder para aquele paciente. E aí, tem autorização, eu vou lá e faço o procedimento. Certo? Olha, a família, no caso, a pessoa que autorizar, precisa assinar alguma coisa? Tá. Não, nesse caso você só faz o registro em prontuário. Não. Você vai fazer o registro em prontuário. Paciente recusou, porém paciente incapaz ou paciente com doença psiquiátrica, e aí a família autoriza a administração ou realização do procedimento. E aí a família sempre vai responder. Então é isso aí, gente, um pouquinho do que a gente pensa sobre o que seria a ética na profissão de saúde, tá? E aí o artigo 10 ele vai dizer para a gente o seguinte, que vai falar sobre as relações com pessoas, família e coletividade. Quais são os direitos do profissional de enfermagem e quais são os deveres desse profissional também? Então, o artigo 10 vai dizer que ele tem o direito, o profissional de enfermagem tem o direito de recusa, né? Ele pode recusar a realizar alguns procedimentos desde que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereça segurança para o profissional, para a pessoa, ou seja, o paciente, para a família desse indivíduo e para a coletividade. Tá? Então, quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo que você tem o direito de recusar realizar qualquer procedimento, certo? Desde que esse procedimento não seja de sua competência técnica. Ou desde que esse procedimento vai colocar em risco a vida do paciente ou colocar em risco a vida da família desse paciente ou da sociedade, certo? O enfermeiro chega para você e diz assim, eu não sei se foi nessa turma, acho que foi nessa turma que alguém me perguntou assim, Marcelo, e se o enfermeiro mandar eu realizar um procedimento, mesmo que não seja de minha competência, mesmo que eu não saiba realizar esse procedimento, isso não vai ficar feio para mim eu dizer que não vou fazer, por conta da empregabilidade, será que eu não vou ficar queimado na empresa, tal, não sei o quê? Olha só, eu digo para você, perca seu emprego, mas não perca sua dignidade. Certo? Emprego a gente garante de outras formas, a gente faz qualquer outra coisa. A gente coloca currículo, corre atrás, pede a oportunidade a um, pede a oportunidade a outro, eu sei que é difícil. Mas, assim, dignidade a gente dificilmente vai recuperar. Então, o enfermeiro mandou você fazer, Marcelo, você mandou você fazer um procedimento. E esse procedimento está fora da sua competência técnica, olha, Marcelo, eu não tenho domínio para realizar esse procedimento. Você pode me orientar, você pode me ensinar, porque se você não me orientar, você não me ensinar, eu não vou poder fazer. Tranquilo e calmo, com jeitinho. Todo mundo tem, eu acredito que todo mundo tem um grau de entendimento sobre muitas coisas e aí vai se chegar a um entendimento, um denominador comum e aí você vai ser orientada, vai ser ensinada a realizar aquele procedimento, tá? Mas não faça se você não tiver segurança. Principalmente se vai colocar em risco a vida do paciente, tá? Principalmente deixa eu perguntar. A vida da coletividade. Pergunte. A gente, né, que vai ingressar nessa área, novato, sem conhecimento, eu acho que vai ter muitas vezes que a gente vai se sentir assim, seguro. E aí sempre a gente vai dizer, não vou fazer, gente, eu estou insegura. Como é que vai ser?
Eu fico até pensando nisso, você acredita? Mas é normal. Não precisa ter medo. Os estágios, eles servem para a gente, com muitas aspas nisso, tá? Os estágios, eles servem para nós errarmos, para nós tirarmos as dúvidas. As dúvidas, né? Tem muita gente que encara o estágio como uma obrigação de mostrar para o professor que ele é bom. Eu sou supervisor de estágio também, eu pego turmas para fazer supervisão de estágio. Vocês não têm noção de como Marcelo cobra. Não vou mentir para vocês, não. É mesmo? Chilene balançou a cabeça ali, acho que ela já deve ter ouvido falar de Marcelo. Ela já conhece. Eu cobro e cobro com gosto de gás. Eu pego pesado Meu mesmo. Deus. E o senhor vai ser o nosso, fiscal de estágio? Não sei. Sabe. Mas pega no pé, mas ensina também, né? Quando a gente errar, vai lá e explica direitinho. É isso que eu falar. Antes de você administrar uma medicação, por exemplo, tem que fazer um intramuscular. Como é que faz o intramuscular? Você vai fazer assim, vai botar a pedra assim, vai pegar vai explicar passo a passo direitinho, bem abaixo. A missa toda. Aí você vai fazer. Quando você... Falhando. Repete, por favor, professor. Cortou. Falhou tudo, saiu tudo emboladinho. Vanessa, minha querida. Oi. Pronto, voltou? Fale aí agora. Pronto, então, eu cobro, mas eu oriento, certo? Então, você vai... tá ouvindo agora, beleza, gente? Tá ouvindo direitinho? Tá ótimo. Então, eu vou... Se, por exemplo, você vai ter que fazer um intramuscular, eu vou te orientar, te dizer como é que você vai fazer, o beabá todo direitinho, tudo bonitinho. É assim que você vai pegar na agulha, na seringa, é assim que você vai administrar, é assim que você vai fazer a prega do paciente, tudo bonitinho. Professor... Vá lá, faça. Professor, eu tô com minha mão tremendo. Não tem problema, não. Você vai fazer. Mas, professor, eu tô com medo. Eu também senti medo e tenho medo até hoje. É mesmo. Hã? É mesmo, professor. O medo nos dá segurança. E aí, o que é que vai fazer? Professor, eu tô com minha mão tremendo. Você vai tremer a primeira vez, você vai tremer a segunda vez. A terceira vez você já não treme mais. Mas se for um paciente medroso, vai ser os dois medrosos. Aplicar aí o Porque se paciente. o paciente sentir insegurança da gente, ele vai ficar inseguro, não vai querer, vai ficar com medo. Mas não tem problemas, não. Todo mundo tem esse receio, todo mundo tem esse medo, todo mundo tem essa insegurança de porque eu sou estagiário, ou o paciente vê você como estagiário e diz assim, ele é estagiário, eu não quero. Marcelo, quando estou fazendo supervisão, Marcelo, não vou apresentar você como estagiário. Sim, aí é bom. Você está ali, você está no meio dos profissionais. Para mim, eu sei que você é estagiário. Mas qual é a obrigação que tem de um paciente saber que você é estagiário? Você está sob minha supervisão. Você vai fazer aquilo que eu sei e que eu acho que você tem competência para fazer. E antes de você fazer, eu vou te orientar. Tá? Então, não vou deixar você fazer nenhuma besteira. De jeito nenhum. Porque quem vai responder sou eu. Se você administrar a medicação errada no paciente, quem vai responder é Marcelo. Porque quem vai assinar lá é Marcelo. Uhum. Então, não se preocupe não, porque eu não vou deixar vocês fazerem nada de errado. Mas aqui no estágio, durante o processo do estágio, é o momento de você tirar a sua dúvida, é o momento de você tremer, é o momento de você olhar e dizer assim, eu não sei fazer isso. Gente, vocês não têm noção quando eu fazia estágio. Eu era estagiário, quando eu era estagiário da faculdade. Aquele hospital geral se tornou pequeno para mim. Eu fuçava tudo. Outro dia eu parei dentro do necrotério do hospital geral, sem saber onde era que eu estava. Fuçava tudo. Geral de onde? Camaçari ou Salvador? Aqui de Camaçari. Eu optei por fazer aqui em Camaçari. Eu estudava em Salvador, mas optei por fazer meu estágio aqui, no geral daqui. Passei um período de estágio no Roberto Santos também. E quando eu chegava no Roberto Santos, meu Deus, eu entrava em lugar proibido. Daqui a pouco o povo estava me pegando pelo braço para me tirar de lá de dentro dos setores. Porque eu precisava aprender. E era o único momento que eu tinha de aprender.
E tudo que eu via, eu queria saber, eu perguntava, eu questionava, eu chamava professor, me ensine, me oriente, me diga isso aqui. E é assim que a gente vai construindo nossa vida. Não tenha medo não, viu, gente? Medo a gente vai ter quando fechar as portas da escola, que você agora diz assim, estou formado. Você vai olhar para trás e dizer assim, agora que não tem mais ninguém para pegar na minha mão. Não tem mais ninguém para me dizer o que fazer. Agora sou eu e o meu corém. Sou eu e tudo Professor, que eu aprendi. Quem está falando? eu, Silene. Oi, Chilene. Essa matéria de farmacologia, a gente vai aprender também a administrar intravenosa? Não. Essa disciplina que orienta, que ensina vocês as técnicas mesmo, a introdução à enfermagem. Certo? Não é com farmacologia, não. Farmacologia só vai falar para você de medicações e vai falar para você sobre diluição, cálculo de medicação, essas coisas, né? A administração, quem vai fazer, orientar e fazer intravenosa é na de introdução à enfermagem. Repete de novo aí, porque o áudio falhou. Vai ser na disciplina de introdução à enfermagem. Entendeu? Pronto, então bora lá, gente. Deixa eu virar a tela aqui. Então, não façam procedimentos que vocês não tenham segurança de realizar, certo? Ou que você vê que vai ofertar risco para a pessoa, né, para o paciente, ou para a família do paciente, ou para a sociedade. Responsabilidades e deveres. O 12º artigo do Código de Ética vai dizer que a assistência de enfermagem tem que ser livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. E aí a gente precisa definir o que é cada um desses itens. O que é negligência, o que é imperícia, o que é negligência e o que é imprudência. Imperícia... Vanessa, você está de touca, Vanessa? Não, é toalha que eu tava lavando o cabelo. Eu sou perturbado, viu? Eu saí do banho correndo pra aula. Assistindo no online é uma tentação. Você tem que estar almoçando agora, já me deu até fome, né? Que vai dar 3 horas. Eu também cheguei do trabalho, fui no mercado, vim para casa, almocei pouquinho, me deu fome agora, viu, menina? Agora para de comer. Eu saí de lá do refeitório correndo para A cá. toalha na cabeça. Quando eu consegui Você passar Vanessa. então, ó, Deixa eu mostrar, Vanessa. bora lá. Imperícia é falta de competência, experiência ou habilidades. O que é a palavra? É só a gente imaginar, lembrar o que é que significa a palavra imperícia. Não o significado do texto, né, o que ele quer dizer, mas o significado da palavra, a etimologia. In, sufixo de negação. Perícia diz respeito a habilidades. Tá? Alguém que não é perito, alguém que não tem habilidade de realizar aquilo. Então, imperícia é a falta de competência. Não é porque você é incompetente, é porque você não foi treinado, ou porque você não foi treinado, ou porque você não tem segurança de fazer, ou porque você não tem experiência, né? Não tem habilidade, tudo isso. Agora, por exemplo, você sabe administrar uma intramuscular? Se você não sabe administrar uma intramuscular, você não tem perícia, você é uma imperita, você não tem competência, você não tem competência técnica, porque você ainda não aprendeu. Entendeu? Então, se você for fazer uma intramuscular agora, você vai ser enquadrada dentro do termo de imperícia. Você cometeu uma imperícia. Ficou claro isso, gente? Uhum. Ela tem que ser livre de danos decorrentes. Cortou de novo? Não, agora vai. Eu sei aplicar em gato e cachorro. Eu ia falar a mesma coisa. Tá perto. Tá perto. Se vocês forem administrar em meu irmão, tá na mesma coisa. Gato e cachorro. É isso. Gato sou eu, o cachorro é meu irmão. Mas vamos lá. Ele que não me escute falando isso. Mas bora lá. Então, a minha assistência de enfermagem ela tem que ser livre. Oi. O senhor tá no hospital? Falando.
Não entendi. David David, tá falando. Ei, Tô na unidade. entendi. Essa aula, a gente, assim, o senhor vai passar, explicar a gente todos os slides ou vai parar em algum. Não, a gente vai repor. Vou tentar repor para vocês a aula da quinta-feira. Todos os Sim, slides? sim. Ah, beleza, então. Eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir por conta do tempo, tá? Eu preciso voltar para assistência. Mas Vi. então, gente, ó, quando a gente fala, oi, O alguém senhor quer falar? estava falando de prudência e imperícia. Isso. Então, imperícia a gente já viu. O que é negligência? Negligência é quando você age, tá lá, ó, negligência, falta de cuidado, incúria. A negligência é quando você age sem ter cuidado com o que você está fazendo, tá? Então, eu não tenho cuidado com o procedimento que eu estou fazendo, mesmo que eu saiba fazer. Aí eu vou lá fazer de qualquer jeito. Eu não tive cuidado de fazer. Certo? Ao executar a técnica, não tive cuidado de executar aquela técnica como deveria. Entende? Vou fazer um curativo, vou fazer o curativo de qualquer jeito. Isso é negligência. Certo? Não deu socorro, isso não é negligência, isso é omissão. É outra coisa. Tá? Muita gente não sabe definir o que é negligência e o que é omissão. Então, a negligência é quando você age, quando você realiza o procedimento que você sabe o que você deve saber fazer, mas você não toma os cuidados necessários para poder realizar aquele procedimento. Isso que é negligência. Imprudência, aí lá o termo diz assim, imprudência, agir perigosamente com falta de moderação ou falta de preocupação. O que é que acontece? A imprudência é quando você age além de qualquer jeito, né? Além de não ter o cuidado de fazer, você vai agir com perigo. Você vai fazer o procedimento, um procedimento que já, todo procedimento que você vai realizar em um paciente é um procedimento que requer atenção, que requer um cuidado, por conta do risco que ele oferece. Mas aí você não se importa com o risco, você não se importa com o perigo que vai acontecer, que está permeando aquele procedimento. E aí você está sendo imprudente, você não tem prudência para realizar aquele procedimento. Você está ofertando risco para aquele paciente, você está ofertando risco para a comunidade, risco para o seu colega também. Então, toda a nossa assistência, ela tem que ser livre dos danos que sejam causados por qualquer um desses 3 itens que nós falamos, imperícia, negligência ou imprudência, certo? O artigo 13 vai dizer sobre as responsabilidades e deveres. Diz que nós temos que avaliar criteriosamente nossa competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para mim e para o outro. O que é que esse artigo está me dizendo? Esse artigo está dizendo que eu só posso realizar qualquer procedimento depois que eu avalio criteriosamente a minha competência técnica. Então, se eu sou incumbido de realizar, de tomar uma conduta, e essa conduta, para realizar essa conduta, eu preciso me avaliar. Eu tenho competência técnica, científica, eu tenho conhecimento para realizar esse procedimento. E realizo. Caso contrário, eu entro naquele artigo que a gente falou agora há pouco do direito de recusa. Certo? Porque eu não tenho competência para isso, eu não me sinto preparado, eu não estou pronto para realizar esse procedimento, então eu vou lá e peço ao enfermeiro, converso com o enfermeiro, converso com o colega médico para ele me reorientar para eu aprender a fazer aquele procedimento, tá? Então, se eu não tenho, eu não posso meter a cara para evitar o risco de eu causar ou ser induzido ou conduzido a algum daqueles itens lá de negligência, imprudência ou imperícia, certo? Tudo bem até aqui, gente? Pode seguir? Sim, pode seguir.
Não vem. Bora embora. Aqui. Artigo 14 diz que é obrigação do profissional de enfermagem aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Marcelo, eu não sei fazer uma vacina. Você não tem a obrigação de saber, até que você sabe que você não tem, que você não sabe, certo? Quando eu digo assim, olha, Chilene, você tem a obrigação de saber sobre administração, você é profissional de enfermagem, você é técnica de enfermagem. A partir daquele momento, você tem a obrigação de saber. Você vai ter que buscar conhecimento, você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler, você vai ter que estar o tempo todo atualizando seu conhecimento, porque disso depende a sua vida profissional, né? Disso depende a sua assistência. Agora há pouco, eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa e disse assim, meu Deus, eu fui dormir tarde demais, eu estou morrendo de sono porque eu fui dormir tarde. Eu fui dormir tarde fazendo o quê? Eu estava estudando. E não para de estudar, não. Aí eu disse, enquanto enfermeiro eu for, e que vai ser até o final da minha vida, vou ter que estudar. Aqui é. Aí tem uma outra situação. Tem um texto nas escrituras que diz assim, a quem muito é dado, muito é cobrado. Cobrado. Então, eu tenho uma responsabilidade a mais hoje, que é manter o conhecimento sobre infecção, sobre os riscos das coisas que estão acontecendo no mundo. CIH, tá tendo agora essa coisa da pandemia, da Covid, eu tenho que ler muito, o tempo todo, toda hora chega informação, toda hora eu tenho que estar sabendo, é Anvisa, é protocolo, não sei o que. Então, gente, disso depende a minha vida profissional. E a minha vida profissional, eu trabalho em prol de quem? Em prol do outro. A minha vida profissional é em favor de vidas. Tanto vidas pacientes, né, pessoas que estão portando alguma patologia, quanto vidas profissionais, quanto profissionais da saúde. Então, eu tenho dupla responsabilidade. Eu preciso cuidar da integridade física da equipe com a qual eu trabalho e eu preciso cuidar da integridade física e integridade de saúde do paciente que está sendo assistido dentro da unidade. Como é que eu não estudo? Como é que eu não leio? Né? Como é que eu não vou buscar aprimorar os meus conhecimentos científicos, técnicos, como diz esse artigo 14 aí? Eu preciso o tempo todo estar estudando. Nós, profissionais de enfermagem, tínhamos ou temos ainda o estigma de sermos profissionais pragmáticos. Faça e fazemos. Mas se você perguntar por que é que você está fazendo, quase ninguém vai saber. Vem cá, faça um curativo compressivo no paciente. Você vai saber, porque alguém te ensinou a fazer aquele curativo compressivo. Você vai botar lá uma atadura, uma gás em cima da ferida, com a atadura apertando, fazendo compressão. Aí se perguntar, por que você está fazendo esse curativo compressivo? Eu não sei não. Aí diz assim, está fazendo curativo compressivo para estancar o sangramento. Mas como é que estanca o sangramento com uma compressão? Por que tem que comprimir para estancar o sangramento? Qual é a fisiologia da coisa? Qual é a fisiopatologia disso? Quase ninguém sabe. Por isso que eu falei numa outra aula, acho que na primeira aula, e falo sempre isso, gente, isso é um discurso meu mesmo, já assim, impregnado. A área de enfermagem não contempla mais profissionais bons. A área de enfermagem, ela está buscando agora profissionais de excelência. Eu não posso me permitir mais estar dentro do rol dos bons, porque de bons está cheio. Eu tenho que estar dentro do rol dos excelentes, que são muito poucos, e são esses que estão sendo procurados, certo? Processo seletivo de rodo tem aí fora. Agora, então, na época do Covid, nem se fala. Mas você pega 20, 30 currículos para fazer seleção, quando você vai ver gente que não sabe fazer um cálculo de medicação, gente que não sabe como é que faz uma intramuscular, gente que não sabe fazer uma compressão torácica no paciente
chegou em quadro de parada cardiorrespiratória. Vocês terem, e que isso é domínio, tem que ser domínio nosso como profissionais de saúde. Não tem para onde correr. Eu não sei O técnico de enfermagem tem que saber isso quando o indivíduo chega que ele está tendo uma parada. A gente tem que ver logo e analisar. Minha sobrinha de 6 anos de idade, ela tem que saber. Imagine um profissional de saúde. Imagine um profissional, né? Imagine um profissional de saúde. Eu, quando eu dava aula em uma outra instituição, 2 estudantes ainda, estudantes, eles foram convidados para fazer o curativo de um vizinho deles lá, de um conhecido deles. E aí, professor, eu queria que o senhor supervisionasse a gente lá para fazer os curativos, tá? Eu fui todos os dias, 7 horas da manhã. Eu saía da minha casa para ir lá para o Mangueiral, acompanhar o curativo que aqueles meninos estavam fazendo. Não ganhava um centavo com isso, nunca ganhei, graças a Deus que eu nunca ganhei nada com isso, mas todos os dias o rapaz ia na porta da minha casa, me pegava lá às 7 horas da manhã, a gente ia fazer o curativo do paciente e eu saía para ir trabalhar. Em 3 meses eles conseguiram fechar uma ferida, um pé diabético, com 3 meses, e os médicos não acreditaram, não entendiam o que foi que aconteceu, porque é que conseguiu fechar com tão pouco tempo. Foi o pessoal da atenção básica lá para visitar o paciente, enfim, posto de saúde, todo mundo para ver que milagre tinha sido aquele. Esses 2 estudantes, hoje eles são técnicos de enfermagem formados. Esses 2 estudantes me estimularam a criar um trabalho que é o chamado Comissão de Feridas, onde a gente começou com esses 2 técnicos e nós tínhamos um grupo espalhado na cidade depois, fazendo curativo de caráter voluntário, né? Pegava os pacientes que tinham quadros. Chegou um ponto que a gente não tinha mais como pegar paciente, porque tinha muita gente e a gente não trabalhava pedindo dinheiro, recebendo nada de ninguém, era tudo trabalho voluntário. Não tinha apoio do município para comprar material, a gente ia pedindo a um, pedindo a outro, outro conhecido, chegava na farmácia, pedia uma medicação, pedia uma cobertura, e aí a gente lutava muito para poder conseguir esses materiais. E aí esses meninos desenvolveram, abriram um curso de feridas, pediram para fazer um curso para ter cuidado com feridas, né? Aprender a manusear feridas. A primeira turma que a gente botou foi dentro do estádio ali de Camaçari, aqui do estádio, ali perto do Verde Horizonte, com 150 pessoas numa turma. E depois nós demos mais 2 cursos, cada curso tinha na turma em torno de 80 a 90 pessoas. Começou de 2 estudantes, isso ganhou uma proporção grandiosa. Mas por quê? Porque eram pessoas que estavam dispostas a aprimorar os conhecimentos. Eram pessoas que estavam dispostas a crescer profissionalmente, certo? Então, é isso que eu digo para vocês, eu digo sempre, o mercado, gente, não comporta mais profissionais bons. Ele está em busca de profissionais de excelência, porque os bons todo mundo acha por aí. Agora, de excelência, está difícil, está complicado, viu? Então, busquem realmente, como diz o artigo aí, ó, o artigo 14, busquem aprimorar os conhecimentos de vocês, conhecimento técnico, conhecimento científico, porque disso depende o andamento da sua profissão. Diz também que é dever e responsabilidade do profissional de enfermagem, no artigo 21, que nós temos que proteger a pessoa, a família, a coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Isso a gente já falou, acho que eu voltei. Sim, não, isso aqui a gente tinha falado, não. Proteger a pessoa, a família, a coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe. Se eu estou vendo que Vanessa está realizando algum procedimento inseguro no paciente, vou me tirar da jogada, porque se eu ver, eu mato. Mas, Vanessa, se Edivane percebe que Vanessa está realizando algum procedimento que vai colocar em risco a vida do paciente ou que vai colocar em risco a integridade do paciente, Edivane tem a obrigação de interromper Vanessa. Discretamente, gente, só um minutinho, tá? Rapidinho. A gente vai brigar, viu, Adivânia?
Mas eu vou te interromper se você fazer alguma coisa errada. Eu vou dizer, tá errado, não faça. Vou te chamar, você não quiser vir, vou ter que ir lá diante de você e falar. Tá errado, vem cá. E você faz comigo também, mulher. É isso mesmo. A gente não vai deixar, né? Uma vez, uma técnica me falou sobre isso. Que uma colega dela, ela chegou a aplicar o medicamento errado. Você acredita? Oxe, ela Mas viu e deixou. não, ela disse que depois que ela aplicou, que ela foi olhar o medicamento tudo arrumadinho lá, que ela deu errado. Entendeu? Desculpa, porque ela veio me falar sobre um paciente ali. Então, ó, gente, Edivane tem a obrigação de interromper Vanessa. Dizer, ó, Vanessa, claro que com toda a descrição, com todo o cuidado, com todo jeitinho, né? Nós somos pessoas educadas, nós somos pessoas finas, nós somos pessoas que têm educação doméstica, de berço. Eu não vou chegar lá, ó, negrinha, o que você está fazendo? De jeito nenhum. Ô, Vanessa, eu preciso conversar com você discretamente. E Vanessa também tem que ter a humildade de receber a reorientação. Entende? Porque nós não somos detentes, não somos os sabe-tudo. Talvez Vanessa até esteja fazendo algum procedimento que vai colocar em risco a integridade do paciente. De forma inocente, ela está achando que está fazendo a coisa certa. Então, eu vou lá, com jeitinho, falo com Vanessa. E Vanessa também tem que ter a humildade de parar e ouvir. Dizer assim, é mesmo, eu estou fazendo errado? Então me oriente, me diga como é que eu estou fazendo. Isso é maturidade, gente. Isso é a coisa mais linda que tem no mundo. Quantas vezes os técnicos de enfermagem chegam para mim, Marcelo, assim, não, bora fazer assim, assim, passo de boa, tranquilamente. Não sou o dono do saber, não, gente. Eu aprendo todo dia com todo mundo. Eu aprendo todo dia com vocês, em sala de aula. Muita coisa. Aprendo com as pessoas ministrando. Eu ministro palestra também. Tem uma música chata aqui. Eu ministro palestra também e eu aprendo muitas vezes dando palestra. Teve uma coisa que eu aprendi, não vou contar não, deixa quieto, porque está gravando a aula, deixa eu falar. Mas aprendo muita coisa com as pessoas aí fora, com a comunidade, né? Ouvindo, compartilhando saberes. Por isso que eu sempre falo, eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para alinhar conhecimentos. O ensinamento vem da vida. Verdade. Né? Precisa estudar. Estão ouvindo, gente? Ou cortou? Uhum. Cortou um pouquinho, mas voltou, né? Então, deixa eu ver se continua gravando aqui. Tá mudo ainda. Tá mudo? Agora não. É porque tá aparecendo para mim aqui que minha qualidade de internet tá ruim, é porque eu tô no 3G. Mas tá indo direitinho, né, gente? Tá. eu tô direitinho. Pronto. Bora lá. Deixa eu mudar de slide, então. O artigo 25 diz que é obrigação nossa registrar em prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo do cuidado. Eu tenho a obrigação também, gente, de registrar em prontuário tudo que é feito com o paciente. Tudo, absolutamente tudo. Eu dei um copo com água para o paciente está em balanço hídrico, registra lá, foi administrado 200 ml de água no paciente. Foi feita uma medicação no paciente. Mas só foi um AS, não tem problema não. Administrado AS ao paciente no horário tal, por técnica fulana de tal. Tudo, tudo, tudo. Ali está a vida do paciente dentro do hospital, né? A agenda dele, o passo a passo, o que aconteceu com ele em cada horário. O que cada pessoa fez com esse paciente precisa estar registrado, certo? Porque por questão jurídica, aí é onde entra a lei. Se você deixar de registrar e tiver algum problema naquele momento, naquele procedimento que você deixou de registrar, aí depois vai pegar para você. Vai pegar para a instituição e aí é aquele efeito porca-parafuso, né? Neguinho aperta em cima e quem sofre mais é quem está cá embaixo, somos nós, né? Eu estou vendo Chilene costurando ali, eu estou lembrando de uma música que diz assim, posso cantar, Chilene? Pode. Aquela música que diz assim, estava velho em seu lugar.
A véia afiar. A véia costurando. É brincadeira, viu, gente? Então, bora seguir, cara. É só para descontrair um pouquinho. Pra vocês não ficarem com sono. Artigo Sono não, 30. mas tá me dando fome. Hã? Eu já tô com sono porque eu não dormi Sono ainda. não, tá me dando fome. Já tá dando sono, né, Vanessa? Não, fome. Fome. A obesidade aí, viu? Ó, artigo 30 diz o seguinte: é proibido administrarmos medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificarmos da possibilidade de riscos. Um colega de vocês chamado Will, não sei se é da turma de vocês, mas o Will Da ontem manhã. Da manhã, da minha turma, 28. da sua turma, Chilene. Da minha Minha turma, turma é de Edivane, Ah, de Edivane. da 28. Da 28. O Will ontem estava estudando, eu acho isso muito bacana, viu, gente? Muito bacana mesmo. A pessoa mostra compromisso profissional. Ele estava estudando e ele entrou no Zap, começou a conversar comigo e me perguntando, me tirando algumas dúvidas comigo. Ele, professor, esse artigo 30 diz que eu tenho a obrigação de que eu não posso administrar medicação sem conhecer o efeito da droga. Eu vou precisar saber de tudo, eu vou precisar saber cada medicação. Vai. Mas deixa eu perguntar, professor. No caso, a gente já começou a atuar. A gente não sabe de tudo, mas quando o médico passar, né, para escrever uma medicação, a gente vai ter que pegar na hora e ler a bula, ler tudo, como é? Se a gente ainda não conhece aquela medicação, no caso, se a gente não conhecer mesmo. Existe alguns aplicativos de medicamentos e esses aplicativos eles trazem as doses, vai dizer qual é o nome farmacológico, o nome comercial e o nome da droga mesmo. E ele diz para que é que serve, como é que age cada medicação daquela no organismo, certo? Leia. Eu vou dar umas entradas para gente. Mas a gente só fala dos efeitos colaterais, né? Que pode acontecer tontura, vômito, náusea, essas coisas, né? Sim, você tem que saber também tudo isso. Aí, não estou achando essa medicação, eu não estou com tempo. O enfermeiro, veja aqui para mim, essa medicação serve para quê? Ela age como? O enfermeiro vai te orientar. Pergunta a uma colega mais antiga, né, que tenha mais tempo de experiência que você. Ô, colega, me fala aqui, essa medicação serve para quê? Funciona como? A colega vai te orientar direitinho. Na pior das hipóteses, chega na farmácia e pergunta. Toda hora eu chego na farmácia. Ô, farma, me diga aqui, isso aqui serve para quê? Funciona como? Quando é uma medicação nova, quando é uma droga nova. Não tem dificuldade não, gente. O mundo não é movido pelas respostas, não. É pelas perguntas, viu? Quem se move pelas respostas são vocês, somos nós. Mas o que vai mover o mundo são as perguntas. Eu não sei, não é feio eu não saber. Não é feio eu não saber. Não, é porque eu fico com vergonha, porque as pessoas podem pensar que eu não sei de nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu irmão, ele formou agora a fisioterapia. E ele perdeu muito na faculdade, Porque, quando eu digo assim, perdeu muita oportunidade de conhecimento na faculdade. Mas por que ele perdeu? Simplesmente porque ele tinha vergonha de perguntar. E hoje ele reconhece, porque eu brigava com ele direto, não tenha vergonha, não tenha medo, pergunte, tire suas dúvidas. É feio você sair de lá com dúvida, porque quando você formar não vai ter ninguém para te esclarecer dúvida, não. Pergunte, a vida a gente tem que perguntar tudo. Minha mãe disse que eu sou muito especialista, que eu quero saber até por que o céu é azul. Mas, gente, se isso não for o combustível de minha existência, qual é o sentido que faz viver? É verdade. Né? Ser colocado na cabeça, isso é isso, pronto, acabou. Mas por que é assim? Eu quero saber o porquê. Não é só simplesmente neguinho chegar e me botar um copo com água na boca sem eu entender, não, bebe essa água aqui que vai ser bom para você. Mas vai ser bom porque essa água vai fazer o que comigo? Né? Então, e outra, vocês vão lidar também com uma geração de pessoas que tem acesso a tudo, que tem acesso à informação com tudo, a internet está aí. Quando alguém chegar para você e dizer assim, ô Chilene, essa medicação serve para que médico está me dando? Aí você vai... Aí eu vou dizer na internet. Antes me perguntem...
Né? Antes que perguntem, se você não sabe, pergunte. Vá buscar informação. Mas também, se não souber, gente, com muita humildade, olha, eu não sei te dizer isso agora, mas eu posso pesquisar para poder ver para o senhor e te falar sobre o que é, certo? Não tenha vergonha de nada na vida, não, viu, gente? Verdade. Vergonha é a gente fazer coisa errada, né? Aquilo que está fora do contexto social que é lei. Isso aí é vergonha. Mas qualquer outra coisa, de jeito nenhum. Não tem vergonha de nada. Viu? Então, não se deve administrar medicamentos desde que você não conheça a ação da droga e certificar dos riscos que essa droga pode oferecer para o paciente. Busque saber o que é. Artigo 31 diz que é proibido prescrever, nós, profissionais de enfermagem, prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto em casos previstos na legislação vigente e em situações de emergência. Então, eu, profissional de enfermagem, não posso prescrever medicação nenhuma. Você, técnico de enfermagem, muito menos. Por que não pode? Porque isso é atribuição legal de médico. Mas ali a lei diz que, exceto em casos de urgência e de emergência, ou em casos previstos pela legislação. Quais são os casos previstos pela legislação? Eu trabalho em uma unidade básica de saúde, por exemplo. Aí eu trabalho lá no posto do Gravatar. O posto do Gravatar, tem alguma musiquinha tocando aí, gente? O posto lá do Gravatar tem um protocolo que diz que eu, enfermeiro, posso prescrever antibiótico. Então, se esse protocolo me diz que eu posso, então eu posso, porque está previsto na lei. Tá? O posto lá do Gravatar diz que eu posso prescrever dipirona. Aí eu vou lá e prescrevo. Diz que eu posso fazer prescrição espelho, que é aquele paciente que chega com a medicação e diz assim, eu preciso tomar meu remédio, que é um remédio de controle, o médico não tem médico no setor, não tem médico na unidade, e eu não posso deixar de fazer uso dessa medicação. E acabou, e eu não tenho como pegar na farmácia só com prescrição, então me dê sua prescrição. Aqui você tem, e aí eu vou fazer a prescrição espelho. Tem alguns remédios que o enfermeiro pode prescrever, não tem? Não pode? Tem algumas medicações que estão previstas O enfermeiro, né? O enfermagem não. Técnico não. Tem algumas medicações que estão previstas no Código de Ética para, por exemplo, planejamento familiar, consulta de pré-natal. Não, você não. Saúde. Pode ser. Tá como aqui? Então, mas fora isso, nada de prescrever e nem cometer ato cirúrgico, tá, gente? Porque é ilegal. Isso aí não é atribuição nossa, não. Artigo 32 diz que nós somos proibidos de executar prescrições de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Então, se eu não tenho segurança que aquela prescrição tá certa, tá direitinho, eu não vou administrar. Eu estou lendo a prescrição, nunca vi essa prescrição, não sei como é que faz. O médico novo chegou na unidade, ou o médico que é o médico antigo prescreveu algo diferente do que é o padrão da gente aqui, do que você vê costumeiramente. Vai lá e pergunta a outras pessoas. Não, ninguém tem segurança também, não faça. Certo? Conversa com o médico, conversa com o enfermeiro e pede para ver se tem uma outra orientação, uma outra prescrição. Mas não execute, porque se der uma besteira, se der uma merdinha, quem vai ter que responder é você. Tá? Então, o artigo 32 diz que você não deve. O 37 diz que você tem o direito de recusar-se a executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número do registro do profissional, exceto em situação de urgência e emergência. Então, pegou a prescrição não tem carimbo do médico, não tem registro do médico, não tem o nome do médico que prescreveu, não executa. Volta lá, pede a ele para carimbar e para assinar. Não, é assim, faça lá daqui a pouco. Não, faça assim primeiro a sua parte, assine carimbo, daqui quando você sair, terminar, eu vou lá e faço a medicação. Tá? Mas até então não faça, gente. Porque aí é chave de cadeia mesmo, tá? Exceto em situações de urgência ou de emergência, que são naqueles casos que o paciente está, por exemplo, dentro da unidade, está em parada, eu preciso fazer a medicação, o médico diz assim, faz lá um fentanil, não sei o quê, faz lá uma adrenalina e tal.
ele vai fazer a prescrição verbal no meio da equipe toda, todo mundo está como testemunha, e depois ele prescreve, assina e você só checa a medicação, certo? São as únicas situações que são permitidos fazer a medicação sem a assinatura do médico. 37 diz que é direito seu, você tem o direito de se recusar a executar a prescrição em caso de ilegibilidade ou de identificação de erro. Eu não estou conseguindo ler a prescrição, não execute. A dipirona diluída para uma ampola de dipirona diluída para 20 ml de água. Você sabe que é assim, aí o médico vai lá e prescreve uma ampola de dipirona em 5 ml de água. Opa, tem alguma coisa errada. Não é assim. O protocolo da unidade diz que tem que ser em 20 ml de água. Aqui está mandando diluir em 5. Deixa eu voltar lá no médico. Doutor, porque o senhor pediu para fazer em 5 ml, tá? A gente aqui faz em 20. Ah, não, desculpe, deixa eu represcrever. Ele vai lá e faz a represcrição, certo? Se tiver erro, não executa. E se você não estiver conseguindo ler a prescrição, também não executa. Se tiver com dificuldade de ler a prescrição, não executa. É proibido ainda também assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que elas sejam assinadas por outro profissional. Ah, foi minha amiga que fez o procedimento. Foi a minha amigona do peito, aquela pessoa que eu confio, aquela pessoa que eu tenho uma estima por ela, assim, imensurável. Vai na minha casa, toma cafezinho comigo, que é madrinha de meu filho, tal, não sei o que. Ela que fez, que executou, que fez o procedimento. Então, eu vou lá e vou assinar. Ela é madrinha do seu filho lá fora, aqui dentro ela é colega de trabalho, como qualquer outra pessoa. Certo? Dentro da área de saúde, você não confia nem na sua sombra. Professor, Oi. o médico ele pode se automedicar? Não é legal. Não é legal. Geralmente eu não vejo isso. Você, por exemplo, como enfermeiro, você pode mesmo prescrever a sua receita? Não. Não? Por quê? Não. Mas você mesmo pode se aplicar uma injeção, né? Posso. Tipo, citonurin. Porque é o seguinte, a minha autoavaliação, ela pode ser sugestiva de erro, tá? Pode não ser digna. Ou pode ser para mais ou pode ser para menos, pode não ser fiel. E aí não é legal, não é interessante que eu mesmo me prescrevo, que eu mesmo trace uma conduta terapêutica para mim. O que eu mais vejo, que eu sempre vejo, é médico sendo acompanhado por outro médico, da confiança dele, etc. Mas ele mesmo assim, se prescrevendo, ele mesmo traçando conduta para ele, é muito difícil ver. Tem até um amigo meu psicólogo que diz assim, o psicólogo não se psicologa, ou seja, o psicólogo ele não se autotrata, ele não se trata sozinho, ele sempre depende de alguém para fazer a terapia dele. Tá? Então, se você vê um profissional pedindo para você assinar um procedimento que ele fez, eu fiz, foi ótimo, só precisa assinar aí, então, não assim, pode. Não, tu fez essa medicação aqui, fiz, nega, assine aí para mim, aí você deixar que alguém assine o procedimento por você também não é legal, viu? É proibido que isso aconteça. E aí, a gente então encerra a nossa aula de farmacologia. Olha, foi rapidinho. Encerra a nossa aula de farmacologia no que diz respeito à legislação. E aí, na próxima aula, né, na terça e na quinta, a gente vai começar a falar sobre as definições propriamente ditas de farmacologia, né? Vai entender o que é farmacocinética, farmacodinâmica, as de administração, falar um pouquinho mais sobre medicação, e aí entra em prescrição e fala também sobre os cálculos de medicamento, vai falar sobre diluições e por aí vai, certo?
Dúvida, gente, aqui. Professor, você vai gravar essa aula? Vai gravar essa aula de terça? Vai ser gravado? Sim, essa de hoje está sendo gravada. Eu consegui ajeitar o aplicativo aqui, já está sendo gravada. A partir da terça também vai ser gravada. Terça e quinta vão ser Terça eu não vou gravadas. assistir nem terça nem quinta, viu? Vou estar trabalhando. Trabalho de assim, dia não. Então, eu trabalho, quando eu folgo, eu trabalho terça. Eu consegui trocar com alguém, vou tentar, mas não vai, vou tentar trocar, mas não sei se vou ter êxito, não, viu? Que ninguém quer trabalhar de noite. Professor, Oi. o senhor fez alguma atividade com essas aulas que o senhor já deu? Tem uma atividade pronta para ser liberada para o grupo. Só que eu não liberei ainda, eu devo estar liberando entre amanhã e segunda. Não liberei ainda porque eu precisava fazer essa reposição com quem não tinha participado da aula, tá? Então, eu não poderia cobrar de vocês uma coisa que vocês não tinham visto. Seria injusto. Então, aí eu vou liberar essa atividade entre amanhã e segunda, eu libero ela. Se eu não liberar entre amanhã e segunda, eu vou juntar com a aula de terça-feira que vem e aí eu libero no próximo sábado a atividade para vocês realizarem ela, tá? Mas é avaliativa, não, né? Já é todas as atividades que eu vou passar para vocês são atividades já avaliativa, cumulativa. São de baixa pontuação, tá? Então, eu vou passando as atividades para vocês e vocês vão resolvendo, eu vou somando esses pontos para no final da nossa disciplina a gente ter a média de vocês, tá? Porque eu não faço prova, não faço trabalho, não faço nada dessas coisas. Eu sei. Eu vou tomar falta terça-feira, terça e quinta. Provavelmente não. Provavelmente não vai tomar falta, não. Tá? O que acontece? Deixa eu só dizer uma coisa para vocês também. Caso eu não consiga gravar alguma aula, essa aula que eu não conseguir gravar, ela vai ser reposta no sábado, certo? Aí a gente faz a reposição, combina o dia de reposição. Não precisa ninguém ficar desesperado, eu vou falar isso lá no grupo também, para não deixar ninguém prejudicado. Mas nem sempre, todos os sábados, eu também vou poder estar aqui assistindo. Não, mas nesse horário eu posso, Mas é aquela coisa, se eu não conseguir gravar, a gente repõe, certo? Mas provavelmente vocês vão ter as aulas gravadas diretamente. Ah, tá bom, tá bom. Nesse horário eu posso, porque eu trabalho e vou pegar à noite. Tá. Gente, rapidinho, deixa eu só parar essa gravação aqui.